Alô, comunidade, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, dia 18 de março de 2026. A gente chega com as manchetes, com a análise a quente, com o que de principal aconteceu e está acontecendo neste dia 18 de março. Sempre com a gente, a atualização de notícias e, mais uma vez, quem está lá na redação é o Bruno Concílio. Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, Rodrigo, que eu estou de olho no chat. Vamos nessa. É isso aí, manda pra gente de onde que você está acompanhando o ICL Urgente. Eu deixo o meu abraço aqui também para muita gente que nos acompanha depois, né? A gente transmite ao vivo, mas no começo da noite, quem chega em casa e às vezes quer saber como é que o ICL tratou, né, resumiu o dia de hoje. Então, o meu abraço para você que nos acompanha também, os vídeos gravados, o offline, como a gente diz, né, do ICL Urgente, uma audiência muito qualificada e muito alta. Eu agradeço demais a todas e todos vocês. Uma boa tarde para você que mora nesse país em que mais um ministro do Supremo Tribunal Federal pode estar se preparando para pedir o boné e se mandar. O ano passado foi o Luiz Roberto Barroso, o ministro que estava ali com medo por causa das sanções dos Estados Unidos, ele tem patrimônio nos Estados Unidos. O Barroso pediu aposentadoria antes da hora e caiu fora, logo depois do julgamento do Bolsonaro. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez é o Toffoli, o ministro Toffoli, que está com denúncias de envolvimento no caso Master, de proximidade com o banqueiro Vorcaro. E quem conhece a fundo as investigações diz que o que apareceu até agora é só um pedacinho. Então, há uma pressão grande para que o Toffoli renuncie, ou pelo menos peça licença, para diminuir a pressão em cima dele e o impacto dessas notícias que vão aparecer sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. Pressões que vêm dos próprios colegas do Supremo e até do Palácio do Planalto. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso aqui no ICL Urgente. O Toffoli sai ou fica? Já já, mais atualizações sobre isso. Vamos começar de novo com o caso Master, pessoal. Daniel Vorcaro, o banqueiro bandido que está preso. Olha aí. Ele, na foto, logo depois de entrar no sistema prisional, está negociando delação e pode abrir a boca. Como diz o Chico Sá, o passarinho vai cantar. O novo advogado do dono do Master, o José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, que é esse que está aí na tela, teve uma reunião ontem com o ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. Quem trouxe essa informação, a gente dá o crédito, porque é uma apuração dela, a Carla Araújo, repórter do site UOL. O Bruno Concílio tem mais informações sobre essa bomba relógio que seria a delação do Daniel Vorcaro. Bruno, com você. Rodrigo, nesse ponto, o Vorcaro ele já se tornou uma bomba relógio para Brasília. O Juca, apelido pelo qual o advogado de Vorcaro ele é conhecido, tem um histórico de conduzir delações como advogado, com a do presidente da OAS, o Léo Pinheiro, na Lava Jato. E tem mais, segundo a apuração da Malu Gaspar, do Globo, o novo gabinete, o novo advogado garante que seu cliente Daniel Vorcaro está disposto a fazer uma delação séria, ou seja, para não poupar ninguém. Em outras palavras, o movimento do banqueiro é uma forma de abrir mais espaço para negociação, sobre a qual havia muitas dúvidas. Vale lembrar que nos últimos dias havia uma forte movimentação do Centrão para tentar garantir uma delação seletiva. Ou seja, Rodrigo, resumindo, daqui a pouco a gente vai saber do que essas pessoas têm tanto medo, né? Pois é, mas a gente quer saber, Bruno, se ele vai delatar os políticos aí que já estão com o nome sujo na lama, ou se ele vai chegar até o Banco Central. A delação do Vorcaro vai entregar o esquema no Banco Central do Campos Neto? É a pergunta que fica. Os políticos estão com medo porque Ciro Nogueira, Rueda e outros, esses aí são favas contadas que vão aparecer se o Vorcaro fizer delação. A pergunta é, precisa de delação? Com o que está nos telefones celulares, você já não configura essas relações? Tem algum personagem novo que ele possa entregar acima dele, Vorcaro? Quem é que seria acima do Vorcaro? O presidente do Banco Central, Campos Neto. O chefe de algum poder, Davi Alcolumbre. Então são nomes
que começam a tremer nas bases conforme a ideia de uma delação de Daniel Vorcaro avance. Por isso que a nossa manchete principal hoje aqui no ICL é: conta tudo, Vorcaro, não conta pela metade, porque o André Mendonça, ministro do Supremo, é suspeito de querer fazer uma delação controlada, uma delação que poupe alguns elementos aí do mercado financeiro, do bolsonarismo e o ex-presidente do Banco Central, principalmente, o Campos Neto. Bom, não dá para afirmar com certeza, mas dá para ter uma noção, né, de quem é que está com muito medo dessa delação. Eu acabei de citar aí um deles, Antônio Rueda, presidente do partido União Brasil, figurinha carimbada aqui no ICL, né? Porque a gente já mostrou as ligações dele, inclusive, com máfia do combustível. Segundo a apuração do site Metrópolis, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, afirmou a mais de um interlocutor que ganharia com B de bola, bilhões, se houvesse a venda do Master para o banco BRB, que é um banco público. Então ele era intermediário dessa venda? O governador do Distrito Federal, Ibanez, estava acertando a venda. E o Rueda teria dito para os amigos que ele ganharia como intermediário nessa negociação. Ele está na mira da Polícia Federal e as suspeitas só crescem. Ele é outro que poderia entrar numa delação do Daniel Vorcaro, que conheceu o Rueda por intermédio de Paulo Henrique Costa, então presidente justamente do BRB. Repito, presidente de um banco público. São muitos nomes, né? Então vou repetir aqui. Paulo Henrique Costa era presidente do Banco de Brasília, o BRB. Né? O Rueda conheceu o Vorcaro através do Paulo Henrique Costa. Numa troca de mensagem, o Vorcaro, para o Paulo Henrique Costa, diz que estaria sempre ao lado, né? Aliás, o Paulo Henrique Costa é que diz para o Rueda que estaria sempre ao lado do dono do Banco Master. Muita intimidade nesse círculo entre os três ali, né? Então, vai se configurando uma ligação realmente bastante perigosa envolvendo o Antônio Rueda. Eu acabei de citar o Ibanez, porque ele é o governador e, sob a gestão dele, o BRB colocou dinheiro no Master e quase comprou um banco quebrado. Os esqueletos do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, não param de sair de dentro do armário. Olha a cara dele. Olha a cara dele aí no telão. Me dá até medo, viu? Foram encontrados mais 2 repasses milionários para o escritório de advocacia da família do Ibanez, porque ele é um advogado muito rico lá em Brasília. Antes de ser governador, ele era advogado de empresário. Bom, repasses milionários para o escritório da família dele, vindos da onde? De um fundo de investimento administrado pela REAG, gestora envolvida no escândalo do Master. Os repasses dessa vez somam 43 milhões de reais. Bruno, toda hora a gente fala, né, acho que é a terceira vez já que a gente cita repasses de fundos ligados ao Master para o escritório da família do Ibanez. Então a gente pegou, agora achou um veio aí de dinheiro que escorria do Master para o Ibanez. Conta pra gente o que foi que saiu hoje, Bruno. Rodrigo, esse é um personagem que não sai de jeito nenhum do noticiário. A história é meio complexa, mas é o seguinte: a CPMI do INSS teve acesso a relatórios de inteligência feitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Nesses documentos foram encontrados 2 repasses ao escritório de advocacia do Ibanez Rocha, um de 32 milhões e meio de reais e outro de 10 milhões e 400 mil reais. As transações saíram da conta do Laguz 1, fundo administrado pela REAG. O contrato de transferência foi comandado pelo filho do governador, Caio Barros. Os pagamentos eles foram feitos em novembro de 2023 e também seguem o mesmo modus operandi dos anteriores: venda de honorários advocatícios do escritório da família de Ibanez no recebimento de precatórios, que nada mais é do que uma dívida que a União tem que pagar quando perde uma ação. Para a gente não perder a conta, Rodrigo, somados os novos contratos com os anteriores já revelados, por enquanto, existem 5 negociações que ligam o escritório de Ibanez com o ecossistema do Master. E os repasses totalizam cerca de 95 milhões de reais, Rodrigo. Olha isso. Para a gente explicar bem, você já explicou, mas só para ressaltar ainda e frisar, quer dizer, a Polícia Federal suspeita que esses repasses nada mais eram do que pagamento de propina. Então, o esquema do Master repassava dinheiro para o escritório da família do Ibanez, em troca, o Ibanez colocava dinheiro do BRB para dentro do Master e chegou até a aprovar, ou deixar bem encaminhada, a compra do Banco Master, já quebrado, pelo BRB, o Banco Regional de Brasília. É
um escândalo que pode levar, deveria pelo menos levar o Ibanez para o Chilindró. O governador do Distrito Federal pode acabar preso por essa operação que a gente está vendo aí, uma série de operações estranhas, esquisitíssimas, de repasse de dinheiro do Master para o escritório administrado pelo filho dele enquanto ele já era governador. Vamos dar o outro lado aqui. Em nota, o escritório Ibanez Advocacia e Consultoria disse que o governador não assinou o contrato. A gente sabe que não assinou, ele era governador, mas tudo bem, vamos ler aqui. E que ele está afastado da banca, né, ou seja, do escritório, desde 2018, quando concorreu pela primeira vez ao governo do DF. Sabemos também disso. Muito obrigado. A REAG informou que não se manifestará sobre o contrato. Vale lembrar que ao longo dos meses seguintes a esses repasses de 2023, o Banco de Brasília injetou 16 bilhões no Master e tentou comprar o banco, como eu havia dito. A oposição ao governo na Câmara Legislativa, que é a Assembleia lá de Brasília, né, pediu ao Ministério Público a investigação de Ibanez por improbidade administrativa e também o bloqueio de bens do governador. Por quê? Porque na Assembleia, que é chamada de Câmara Legislativa no Distrito Federal, o Ibanez ainda tem maioria. As comissões não andam de investigação. Então quem vai investigar é a Polícia Federal. Porque se depender dos órgãos ali do Distrito Federal, não anda. Esse é um personagem que estava sendo protegido, poupado, porque tem relações com toda a elite financeira brasileira e que agora começa a escorregar para a lama do Master explicitamente. Porque ele já tinha sido poupado no caso do golpe de Estado, que ele ajudou. Liberou a polícia de Brasília para aquele quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Já deveria ter sido responsabilizado. Não entendi por que não foi, ao menos, denunciado pelo Ministério Público. Mas agora, dessa vez, eu acho que ele não escapa, no caso Master. Sigam o dinheiro, lembram? É o velho slogan, né? Quando você tem aí uma investigação, desde a época do Al Capone. Sigam o dinheiro e siga o que fez a autoridade monetária do Brasil durante esse caso do Master. A autoridade monetária é quem? É o Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado já tem em mãos toda a documentação que o senador Renan Calheiros pediu ao TCU sobre o caso Master. Está aqui, manchete no nosso portal. Renan, o senador, né, diz que vai expor material que revela a atuação do Banco Central de Campos Neto no caso Master. Esse é outro personagem que a mídia, Globo principalmente, está poupando, Campos Neto. O Ibanez eles estavam escondendo, agora explodiu, não tem jeito. Vazou tudo. No caso do Campos Neto ainda há uma proteção a esse personagem. Por quê? Porque ele é ligadíssimo ao mercado financeiro, ele é executivo do Nubank, saiu do Banco Central e foi trabalhar num banco particular, o Nubank. Esses bancos de internet aí, grande Nubank. E o Nubank, quem que é sócio do Nubank? Família Marinho, dona da Globo. Presta atenção nisso. A família Marinho é sócia do Nubank, onde trabalha o Campos Neto. Por isso que ele não aparece no noticiário. O Renan Calheiros está dizendo que vai traçar essa linha do tempo que engloba a criação, o crescimento, a queda da instituição comandada pelo Vorcar, tudo debaixo das barbas do Campos Neto, se ele tivesse barba. Ele não tem barba, mas ele tem um olhar que não viu nada, no mínimo omissão. No mínimo. Omissão lesiva a milhões de brasileiros. Tudo isso envolve decisões das autoridades monetárias que permitiram essa farra, com dezenas de reuniões dentro do Banco Central para liberar o Banco Master. Muito provavelmente, Campos Neto vai entrar de vez nos holofotes do escândalo. É claro que ele tem direito de se defender, e o fato dele ser um neoliberal, de ter servido a um governo criminoso, que foi o governo do Bolsonaro, não faz dele culpado necessariamente nesse caso, mas é no mínimo suspeito. Isso ele é, e tem que ser responsabilizado. 2 pesos, 2 medidas. A CPI do crime organizado do Senado aprovou hoje a convocação da influenciadora e ex-namorada do Daniel Vorcaro, Marta Graeff. Então, com a Marta Graeff, namorada, uma mulher que não tem nada a ver com os esquemas de corrupção, ela era namorada. Ah, mas aproveitou, passeou, mas, gente, isso não tem nada a ver. Ela era namorada e teve todos os diálogos vazados. Ninguém estava nem aí de proteger a privacidade. Agora, a hora que chegou na privacidade dos senadores, dos senhores e senhoras lá do bolsonarismo, aí estão protegendo. E a CPI resolveu convocar a namorada do ex-namorada do Vorcaro para depor, foi aprovado.
Só que, de outro lado, a CPI protegeu e rejeitou a convocação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Por isso que é 2 pesos e 2 medidas, né, Bruno? Rodrigo, a Martla entrou no radar da CPI a partir de mensagens e anotações apreendidas nas investigações sobre o Banco Master e deve prestar esclarecimentos sobre as interlocuções relacionadas ao caso. Ela também tem depoimento marcado na CPMI do INSS na próxima segunda-feira. Já a tentativa de convocar o Valdemar foi levada a voto em separado e acabou rejeitada por 4 votos a 6. O requerimento se baseava em declarações do próprio dirigente sobre doações feitas pelo empresário Fabiano Zettel, o cunhado de Vorcaro, à campanha de Jair Bolsonaro e ao Partido Liberal nas eleições de 2022. Por fim, Rodrigo, no eixo financeiro, a comissão rejeitou a quebra de sigilo do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e retirou de pauta as medidas que atingiam o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, o João Roma, Rodrigo. Pois é, então estou falando, estão protegendo essa turma aí, Bruno. Para convocar a namorada que não participava da gestão de recursos, não tomava parte no Banco Master, para convocar a Marta Graeff, eles são leões. Para convocar Campos Neto, Valdemar Costa Neto, aí miam feito gatinho, não estão querendo convocar os dois. O Campos Neto tem que se explicar. E o Valdemar, presidente do PL, tem que se explicar, porque o Zettel, que está preso, é o principal doador de campanha do Partido Liberal, do Partido Bolsonaro. Ele tem que ser ouvido, o Valdemar. Ou então também não ouve a namorada. Por que vão ouvir a ex-namorada e não vão ouvir o sujeito que recebeu doação de alguém que está preso? É inacreditável. Bom, esse caso do Master está longe do fim, né? O ministro do STF, André Mendonça, decidiu prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga o banco de Daniel Vorcaro. A decisão atende a um pedido da PF, que alegou necessidade de novas diligências consideradas essenciais para o esclarecimento dos fatos. Então é um sinal de que tem muita coisa, tem um fio da meada aí que a Polícia Federal começou a puxar e que ainda tem muito trabalho para concluir, inclusive para relatar tudo que tem nesses celulares, né? Do Daniel Vorcaro, equipamentos, câmeras, imagens que aparecem lá das festinhas lá na Bahia. A medida indica que o caso ainda está em fase ativa de coleta de provas e de análise de novos elementos. Para fechar o bloco do Master, e aí eu trago a notícia que destaquei logo na abertura do ICL Urgente. Olha só essa, gente. O presidente Lula tem trabalhado nos bastidores para tentar convencer o ministro Dias Toffoli a se licenciar do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é evitar o surgimento de novas denúncias contra o magistrado. Eu diria que é outra coisa. Isso é o que está dizendo a colunista lá do Globo. Não é evitar que surjam novas denúncias. Essas vão surgir. O objetivo é evitar que essas denúncias contaminem o Supremo Tribunal como um todo, num momento em que a gente sabe que o bolsonarismo já tem o discurso de fechar o Supremo com um cabo e um soldado, que eles falavam, de fazer impeachment. Então, se você tem um ministro fragilizado, como é o Toffoli, por omissões, erros, talvez até associações com gente criminosa, isso tem ainda que ser provado e investigado, é melhor que ele se afaste. Vai renunciar, Bruno, ou vai pedir licença? E isso é uma articulação, Bruno, que vem do Palácio, mas tem até ministros mesmo, outros do Supremo também querendo que ele se afaste, não é isso? Rodrigo, é isso. O presidente Lula tem conversado com aliados de Toffoli e pedido que o convençam a se afastar do Supremo, alegando motivos de saúde e, no médio prazo, a deixar o tribunal em definitivo. As informações, como você falou, Rodrigo, são do jornal O Globo. Já o Lula ele tem dito a pessoas próximas que foi informado de que o que já se tornou público até agora a respeito da relação de Toffoli com o Banco Master seria apenas a ponta do iceberg. O Toffoli, porém, estaria resistente à ideia. O ministro afirma que não tem nenhuma intenção de se afastar e que não há risco de surgirem mais informações comprometedoras que não estejam no material já apresentado pela PF ao presidente do STF, Edson Fachin. Rodrigo. Pois é, o Bruno, tem que ver direitinho como é que vai ser isso. Se ele pedir licença é uma coisa. Se ele renunciar, aí você abre mais uma vaga e esta vaga seria de indicação também do Lula. Então o Lula, que já tem que indicar o substituto do Barroso, está em aberto essa vaga, o Lula ia indicar o Messias, essa indicação ainda tem que ser votada no Senado. Se o Toffoli renuncia, o Lula ganha uma segunda indicação e aí facilita o jogo, porque daí ele indica o Messias e junta um segundo nome
para serem aprovados quase que concomitantemente ali no Senado Federal. Então, se houver renúncia, se houver licença, não. Outro fato, o Toffoli renunciando, ele fica ali ao relento, como se diz, sem cobertura, né? Eu acho que ele vai resistir enquanto ele puder na cadeira, porque se ele já é fraco dentro do Supremo, ele fora do Supremo vai ser triturado. E eu tenho a impressão que o Toffoli sabe disso. Por isso que ele ainda se resguarda. Estando no Supremo, ele ainda tem alguma margem de manobra de negociação para se defender. Então é uma operação no que eu não sei se vai se concluir com tanta certeza, assim como diz a manchete do Globo. Mas que tem essa especulação em Brasília, tem, e não é só o Globo que está dizendo. A nossa colega Heloísa Vilela colheu de outras fontes também esta mesma informação. Então, está circulando em Brasília essa possibilidade. Vamos virar a página aqui, vamos para o presidiário. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nova melhora no quadro de broncopneumonia. Ele está internado no hospital DF Star desde a última sexta-feira, como você sabe, depois de passar mal lá na Papudinha, onde cumpre pena como líder da trama golpista, 27 anos de cadeia. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro segue sem previsão de alta hospitalar, mas pode deixar a UTI até o fim da semana. O ex-presidente ainda deve manter o tratamento com antibióticos, acompanhamento com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. A defesa de Jair Bolsonaro aproveitou a internação para pedir que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a transferência para a prisão domiciliar. Isso tem crescido muito. Hoje, alguns jornais da imprensa tradicional, para não dizer a velha imprensa, publicaram editoriais a favor de transferir o Bolsonaro para cumprir a pena em casa. Olha aí, o Globo, amiguinho do Bolsonaro. Bolsonaro deveria ser transferido para a prisão domiciliar, diz o Globo, bondoso. E o Estadão, hein? O Estadão também é outro, aqui da elite paulista, decadente jornal, mas prisão domiciliar para Bolsonaro é quase uma campanha. E isso faz parte da articulação da família Bolsonaro com a elite financeira para que o Flávio Bolsonaro se consolide como candidato. Então é assim, Flávio, nós vamos ajudar a aliviar para o seu pai, você vai ser o nosso candidato com apoio da elite financeira, do mercado financeiro para derrotar o Lula. É um acordão que está muito claro até nas manchetes e nessa aliviada geral, nesse arrego que é a imprensa, que o Bolsonaro, se pudesse, fecharia, porque ele é a favor de ditadura, mas é uma imprensa vendida para os interesses da direita. O senador Ciro Nogueira teve cartões de crédito pagos por 2 deputados do partido dele, Partido Progressistas. Ele é presidente do PP, né, como se fala. Deputados do PP do Piauí pagaram os cartões do senador, é o que está na manchete aí no nosso portal, no ICL Notícias. Os valores registrados em 2024 somam cerca de R$17 mil e envolvem parlamentares Átila Lira e Júlio Arcoverde, do Piauí. As informações fazem parte de um relatório da COAF, ligado a investigações sobre a fintech que chama BK Instituição de Pagamento, apontada pela PF como um dos canais utilizados pelo PCC para lavar dinheiro. Caramba, Bruno, mais detalhes sobre isso, Bruno? Rodrigo, o deputado Átila Lira aparece como responsável pelo pagamento de um boleto de R$ 3.457, referente a um cartão do Banco de Brasília, o BRB, em nome de Ciro Nogueira. O pagamento teria acontecido no dia 4 de junho de 2024. O deputado, no entanto, negou ter feito o pagamento e afirmou que a informação está incorreta. Já no dia 19 do mesmo mês, outra fatura no valor de R$ 13.600 foi quitada, agora por Júlio Arcoverde. O parlamentar disse que o pagamento pode estar relacionado a despesas pessoais. O documento do COAF também identificou outra movimentação atípica. O senador Ciro Nogueira realizou transferências que totalizam cerca de R$ 12.300 para contas vinculadas à fintech BK Ban. Em entrevista coletiva, o senador Ciro Nogueira afirmou que vai renunciar ao mandato parlamentar caso surja alguma denúncia comprovada contra ele, Rodrigo. Olha isso. Isso aí é uma malandragem, porque o mandato dele está para acabar, Bruno. O mandato dele acaba no fim desse ano. Ele, inclusive, está ali na dúvida se vai tentar a reeleição ou não, porque no Piauí ele tem pouca chance, sendo oposição a Lula. Então essa história, eu renuncio, ele está faltando 6 meses para acabar o mandato dele. A partir de abril, o mandato de senador quase que não vale mais nada. Então ele está fazendo aí essa história, eu renuncio,
porque o mandato dele também já está no fim, né? É isso. Olha, pessoal, agora um assunto seríssimo, um assunto que a gente tem que ficar de olho aqui. Já estamos, né, nos programas do ICL, mas todos nós temos que ficar muito de olho. Problemão, hein, que pode cair no colo do governo Lula em pleno ano de eleição. O aumento do diesel. Caminhoneiros de diferentes regiões do Brasil ameaçam uma paralisação nos próximos dias. O motivo é a falta, aliás, a alta do preço do diesel, que estaria relacionado à guerra no Irã. Está relacionado à guerra no Irã. Não é que estaria, está relacionado à guerra no Irã. Semana passada, o governo Lula anunciou um pacote de medidas para tentar frear a alta do combustível, zerando PIS e COFINS sobre o diesel. Então são os impostos federais. O Lula zerou para tentar segurar o preço. Só que os governos estaduais não reduziram o ICMS. Você sabe, no preço do combustível você tem imposto federal e imposto estadual, o ICMS. Os governos estaduais lavaram as mãos e falaram, não vamos tirar imposto não. Bom, boa parte dos governos então não quis reduzir. Diante disso, a categoria dos caminhoneiros, e ali tem uma infiltração bolsonarista também, está ameaçando fazer greve e parar o Brasil. Já fizeram esse tipo de baderna no passado. É um tema extremamente sensível. Vamos lembrar que a última grande paralisação foi em 2018, durante a gestão de Michel Temer, também ocasionada na época por alta do diesel. O governo Lula já coloca em prática uma estratégia para tentar contornar a situação dos combustíveis. Bruno tem outras informações. Rodrigo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública reuniu mais de 100 PROCONs estaduais e municipais para organizar essa ampliação das ações de fiscalização do mercado de combustíveis. De acordo com a Secretaria, a mobilização está focada na coleta de preços impostos de combustíveis para análise sobre possíveis valores abusivos. As informações abrangem cerca de 19 mil postos de combustíveis em 459 municípios brasileiros. Só para dar um exemplo, Rodrigo, segundo o Ministério, na cidade de Ourinhos, interior paulista, foi registrada a comercialização do diesel S10 a R$10 por litro. Rodrigo, olha isso. Você deu o exemplo aí de Ourinhos, mas eu já recebi de outras pessoas nessa base aí, R$10 o litro no interior do Brasil. A situação é mais grave aí nas estradas, postos aí espalhados Brasil afora. Bom, de outro lado, além de criar essa força-tarefa aí com os PROCONs para tentar fiscalizar, mas isso dependeria de uma mobilização maior do governo, chamar essa mobilização e enfrentar isso de maneira política mesmo, porque há uma mobilização política do lado dos bolsonaristas, já nas redes. Então tem que ficar de olho nisso. Mas o governo apresentou uma proposta para os estados, já que eles não querem baixar o ICMS. A proposta foi discutida numa reunião conduzida pelo secretário do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, que vai virar provavelmente o ministro quando o Haddad sair. O Dário Durigan fez uma reunião com representantes das secretarias estaduais. Estimativas da equipe econômica apontam que o governo federal assumiria o pagamento de 3 bilhões de reais. A União Federal repassaria para os estados para baixar o ICMS. Então o governo federal tiraria do orçamento dele, passaria para os estados, para que os estados baixem o ICMS e assim segure o preço do combustível. É uma medida emergencial. Eu estou achando que está demorando, tem que reagir um pouco mais rápido. As lideranças dos caminhoneiros voltam a se reunir hoje para avaliar se essas medidas anunciadas pelo governo federal são suficientes para evitar uma paralisação nacional ao longo dos próximos dias. São esforços do governo para conter a pressão impulsionada pelo conflito no Oriente Médio. Hoje, atenção, o preço do petróleo, eu estava olhando um pouquinho antes de entrar aqui no ar, já se aproximou de $110 o barril no mercado internacional. Nos Estados Unidos, o diesel já aumentou 37%, e pressiona também politicamente o governo de Donald Trump. Eu queria agradecer demais a participação mais uma vez aqui com a gente do Bruno Concílio na atualização das notícias. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Rodrigo, e até mais. Até mais, substituindo aqui muito bem a Laura Couto, que nos próximos dias estará de volta com a gente, está nos bastidores ajudando a gente. Um beijo, aliás, para a Laura, viu? Bom, aqui no ICL fazemos jornalismo independente. Se você acredita que notícias e análises feitas sem patrocínio, sem pressão de banco, se você acredita que isso é importante, você pode nos ajudar. Se inscreva no canal, deixe o like. É muito importante crescer a base dos nossos canais, né?
do ICL e do canal Eduardo Moreira. Então se inscreva no canal. Às vezes você está assistindo esse programa e não está inscrito no YouTube. E deixe o like nessa transmissão. Você, por favor, deixando o like, faz com que a transmissão tenha ainda mais relevância e atinja mais gente, porque essa é a regra que os gestores da rede social usam essa regra para distribuir os nossos vídeos. Então é isso, gente. Ajude o jornalismo do ICL a chegar ainda mais longe, se inscrevendo no canal e deixando o like. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, um gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.